pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática, e hoje a gente vai continuar trabalhando, né, o conteúdo de ângulo inscrito na circunferência. Eu vou fazer boa parte da aula no GeoGebra, tá? Primeiramente eu vou abrir aqui o livro, tá? Aqui ele começa com uma definição, né, e mostrando o que é o arco capaz. Então, uma construção geométrica em que a gente pega determinado ângulo, um ângulo alfa, e a gente consegue construir esse objeto aqui, onde todos os ângulos daqui, esse alfa, nesses pontos P, N, M, a gente consegue construir esse círculo onde todos esses pontos conseguem ter o mesmo ângulo em relação ao arco AB, tá? Aí aqui ele tem um passo a passo, uma parte de geometria descritiva, né? Um passo a passo para fazer a construção desse desenho aqui. Aí você acaba, por exemplo, começa com um ângulo alfa, isso aqui é dado, né? Esse ângulo alfa, e você tem que chegar nessa construção aqui. O objetivo final seria esse arco aqui, que vai de A até B. Tá? Então, qualquer ponto que você pegar aqui em cima, ponto A, ponto aqui em cima, ao B, esse ângulo aqui sobre essa semicircunferência, ou esse arco de circunferência, ele vai ter essa abertura aqui, o ângulo alfa, tá? Aí, como exercícios, fica o 8, 9 e o 10. Então, aqui para baixo, né, construção de arco capaz e todos os exercícios que seguem depois na seção atividades, tá? Daqui em diante, 1, 2 e ali por diante. Todos que vocês conseguirem, tá? Porque tem alguns que são bem difíceis para vocês fazerem. Não são impossíveis, né? Mas são um pouco mais difíceis. Tentem todos os que vocês conseguirem, ok? Qualquer dúvida depois a gente tira na aula. Então, eu vou primeiro começar aqui com algumas definições e construções, né? Por exemplo, o ponto médio. Como a gente faz para encontrar o ponto médio desse segmento AB aqui? Vocês podem fazer isso ou com um compasso, né? Essas construções geométricas aqui, elas são utilizando somente régua e compasso. A gente não utiliza transferidor, não utiliza esquadro, a gente não utiliza outros instrumentos, somente régua e compasso. Então, a gente quer descobrir aqui o ponto médio desse segmento AB. Tanto faz qual o tamanho aqui de AB, ele poderia estar mais aqui para o lado. Arrastar ele aqui, porque aqui seria muito fácil, né? A gente pega e marca o ponto aqui no meio. Mas ele poderia estar por aqui assim. Então, qual que é o ponto médio desse segmento AB? A gente começa fazendo um círculo, né? Aí você pega, coloca um ponto, faz o círculo e o outro círculo de mesmo tamanho. Aí vai aqui em cima em interseção de dois objetos, marca esses dois pontos e traça uma reta por esses dois pontos. Só. Agora, interseção de dois objetos novamente. E essa interseção aqui é o ponto médio do segmento AB. Então, assim a gente descobre o ponto médio de um segmento. Aí, esse restante de construção, esses círculos aqui, eles podem ser retirados daí. O que nos interessava mesmo era aquele único pontinho. O ruim desse tipo de construção, então, né, é que ficam bastante restos de desenho, né? Mas nosso objetivo era simplesmente encontrar esse ponto. Beleza, construído o ponto médio. Agora a gente tem para encontrar a bissetriz. Bissetriz, a gente quer dividir esse ângulo aqui ao meio. A gente sabe que vai dar um ângulo, né, de 30 graus. Como é que a gente vai fazer para construir uma reta passando certinho aqui no meio? Como a gente consegue construir essa reta? A gente pega o compasso, né, o círculo, né, constrói um círculo com determinada amplitude. Aqui novamente um com a mesma
amplitude, mesma abertura, né, o mesmo raio. Essa interseção aqui a gente marca, interseção de dois objetos, e a gente vai traçar uma reta passando por esses dois pontos, pelo ponto aqui do canto e por essa interseção. Na verdade, o ponto é essa interseção e essa interseção. Ela acabou sendo aqui um vértice no nosso ângulo aqui, porque eu peguei a abertura de um ponto até o outro, mas você podia ter pegado uma abertura maior. Funciona com qualquer abertura? Sim, desde que você consiga fazer interseção entre esses dois círculos. Se eles ficarem muito pequenos, né, um passando aqui assim e o outro aqui assim, eles não se tocarem em dois pontos, você não consegue traçar a reta. Caso contrário, sim, qualquer abertura. Então aqui novamente a gente vai fazer a interseção de dois objetos e a gente vai medir esse ângulo aqui, para a gente verificar se realmente deu certo. Eu vou esconder esses objetos novamente. O que interessa é esse ângulo ABD. Então, vamos medir esse ângulo ABD. E olha só, é um ângulo de 30 graus, certinho. Então, a gente conseguiu dividir ele certinho no meio. Esse aqui é chamado de bissetriz, tá? Essa reta que divide o ângulo ao meio. Então, agora a gente consegue encontrar um ponto médio e consegue encontrar a bissetriz. Com essas informações, a gente já consegue resolver o nosso probleminha ali, dá no livro, de construir um arco capaz. A gente construir esse desenho aqui. Então, eu peguei uma medida aqui, 35 graus. No caso de vocês, no exercício aqui, vocês têm uma medida aqui, esse ângulo. Então, a gente vai fazer como se a gente não soubesse a abertura desse ângulo. Eu só peguei esse 35 aqui para a gente depois poder comparar e provar que o exercício está certo. Mas não é necessário você pegar o transferidor, vir aqui e medir. Na verdade, nem pode, né? O GeoGebra ele permite com que você faça construções, por exemplo, utilizando o ângulo aqui. Aí eu pegaria, faria um ângulo com uma amplitude fixa e faria esse ângulo aqui. Só que eu não posso fazer esse tipo de coisa. Por que eu não posso fazer esse tipo de coisa? Porque a gente está utilizando somente régua e compasso. Então essa construção que eu vou fazer vai ser usando somente régua e compasso também. Então como é que eu vou começar essa minha construção? Eu vou ter que pegar um compasso com uma abertura, compasso agora, e vou pegar essa abertura aqui, ó. O raio dele tem o tamanho desse raio aqui, que é o que está ali na figura de vocês. Eu coloco ele aqui no canto, eu tenho o raio, um círculo com esse raio aqui. Agora, o meu arco capaz, né, ele vai ter baseado nesse ponto C. Tá? Eu começo a construção. Poderia começar pelo outro lado? Poderia, tá? Isso aqui pode ser colocado do outro lado, a construção fica um pouco diferente. Essa construção aqui, por exemplo, ela fica toda invertida para esse lado. Não tem problema, tá? Pode fazer também. Beleza, construí esse meu arco, esse meu círculo aqui, é um pedaço do meu ângulo aqui, mas eu não terminei ele ainda, eu não sei por onde é que vai passar essa minha reta. Como é que eu faço? Novamente, pego o compasso, agora eu fiz ferramenta compasso, e pego essa abertura aqui, ó. O raio vai ter essa distância aqui, desse arco, e coloco ele nessa interseção aqui. Por que aqui eu não marquei a interseção? Porque quando eu pego o compasso e passo ele por cima, ó, ele já vai no ponto de interseção, como se ele já puxasse. Então, nem sempre você precisa pegar e marcar, aqui foi a interseção, tá? Então, aqui agora, eu tenho essa interseção aqui, desses pontos. Eu vou marcar ele agora, porque a gente vai medir ele. Então, marquei essa interseção, vou traçar uma reta passando por esses dois pontos. Beleza? Agora eu já posso esconder aqueles objetos que eu tinha antes. Beleza, fiz a minha reta. Agora, será que ela ficou com um ângulo de 35 graus? A gente vai medir aqui só para a gente comparar, tá? Olha só. Então, quer dizer o que é isso? Isso quer dizer que essa primeira parte da construção está correta.
a gente quer construir um arco capaz que tenha essa abertura aqui. No caso, 35 graus. Tanto faz qual é essa abertura, tá? Porque a gente nem está se baseando nesse ângulo para construir ele. É como se a gente nem soubesse. Eu só estou mostrando aqui para vocês, para provar que a construção está certa. Então tá, a gente tem esse ângulo de 35 graus. Como é que a gente continua? Agora a gente pode traçar uma reta perpendicular ao segmento CD, tá? Posso esconder esse círculo. Tá? Eu já consegui construir aqui o meu objeto. Posso fazer um arco circular aqui só para mostrar que esse é o meu ângulo, tá? Esse ângulo aqui é igual a esse daqui, está desenhado para o lado de baixo desse segmento. Agora eu vou traçar aqui uma reta perpendicular ao segmento CD. Tá? Então, como é que eu faço para traçar uma reta perpendicular? A gente já viu antes, né? Bem aqui no centro, ela tem que passar no ponto médio e ser perpendicular a esse segmento. É bem simples, né? Eu pego somente faço 2 círculos de mesma abertura e faço a reta passar por essas duas interseções, né? Então, marco aqui as duas interseções, passo uma reta por esses 2 pontos. Beleza, posso apagar esses meus círculos aqui, que eu já consegui construir minha reta. O que eu queria mesmo era essa reta. Beleza. Ó, agora eu tenho a minha reta aqui e essa reta aqui do lado. O que eu quero construir agora é uma reta que passa aqui pelo ponto C e seja perpendicular a essa minha reta que eu construí aqui. Então essa reta vai ter que ficar mais ou menos nessa região. O ponto que eu quero é a interseção dessa reta perpendicular a essa daqui, passando pelo ponto C, e que aonde ela toca essa minha reta perpendicular ao segmento CD. Como é que a gente vai fazer isso? Simplesmente a gente pega o compasso, né? Um círculo, quer dizer, a abertura dele. Vamos pegar e colocar um centro em C, né? Colocamos simplesmente fiz um círculo com centro em C. Tanto faz a abertura. Aí vou marcar essa interseção aqui também. Agora eu tenho esse ponto aqui, ponto J, e esse ponto L, ou ponto I, acho que é um L. Esses 2 pontos, onde eu vou pegar e vou fazer 2 círculos de mesmo tamanho. A interseção deles é que vai mostrar a minha reta. Então, um círculo, começando aqui nesse ponto e indo até aqui. Se eu fiz esse desse tamanho, o outro tem que ser do mesmo tamanho. Tá? Você pega o compasso, faz com essa abertura. Eu fiz essa abertura, pode ser qualquer uma. Ele só tem que ser maior do que o raio LC. Tá? Então, eu vou pegar agora o compasso, pegar essa abertura de L a K e colocar ele no centro em J. Beleza, deu 2 interseções aqui. Eu vou marcar essas interseções. Primeiro eu vou esconder esse outro círculo, está atrapalhando. Beleza. Agora eu tenho essas 2 interseções. Vou marcar elas aqui. E vou traçar uma reta por esses 2 pontos, tá? Vocês vão ver que essa reta vai passar exatamente pelo ponto C. Por que ela passa pelo ponto C? Lembram lá antes o círculo que eu tinha aqui no meio? O centro dele era em C. Aí esses 2 pontos que eu fiz, esses 2 círculos, eles vão ter como o ponto médio vai ser o ponto C. Tá? O que eu queria com essa minha construção era chegar nesta interseção aqui, dessas 2 retas. Essas 2 retas grandes ali é o ponto que eu queria. Então, agora eu posso apagar esses 2 círculos. Pronto. E marcar essa interseção aqui. Tá? Então, marquei a minha interseção. Agora, o que falta para mim terminar o meu arco capaz é fazer um círculo com que abertura?
Ele vai começar com o centro aqui no ponto N, né, a interseção, indo até o ponto D. O que acontece quando ele chegar no ponto D? Se minha construção está correta, ele vai passar exatamente no ponto C também, ok? Então, marquei ele aqui no ponto D, ele já passou aqui, ó, no ponto C também. Então, minha construção está pronta. Agora eu vou colocar qualquer ponto fora do intervalo aqui CD, nesse arco entre C e D, e posso marcar qualquer ponto ali de cima, tá? Marquei um ponto sobre esse meu arco. Agora eu vou medir esse ângulo, porque se eu fiz a construção correta, o ângulo formado COD sempre vai ter 35 graus. Indiferente de onde eu movimentar ele, ele vai ter que ter 35 graus, se minha construção está correta, né? Então eu vou pegar aqui a ferramenta ângulo e vou medir ele, tá? COD. Olha só. Ele diz que mede 35 graus. Então a minha construção está correta. Eu vou fazer um segmento aqui, tá? Descer até aqui. Beleza. Aí a hora que eu for movimentar isso, aqui em cima, ó, vocês percebem que eu construí um objeto que tem esse arco de C a D, como ele queria, que era um segmento, né, CD, e eu construí ele de forma com que o ângulo não mude, é sempre o mesmo, tá? Então, toda essa minha construção, esse passo a passo, retas perpendiculares ali, foi para mim chegar nessa construção. Então, isso daqui, essa reta aqui, isso tudo não me importa, tá? O que eu queria mesmo era esse círculo, ou esse arco principalmente, né, de C até D, e esse meu ângulo aqui, tá? Com centro O. Essa é a minha construção de arco capaz. Então, todo esse passo a passo foi para chegar nisso, ok? Vocês podem fazer essas construções no GeoGebra ou podem fazer lá no livro, utilizando régua e compasso normal, tá? Bom, para a aula de hoje é só isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês tiram depois no chat. Beleza? Valeu? Tchau, tchau.